aqui. Só vou ver a outra mesa um segundo enquanto vocês tentam aí. Foi. Aqui não tá indo também. Não está indo, deve ser alguma coisa então no Zoom da professora Kênia. Kênia, eu vou te. A gente não consegue te ouvir, né? Eu vou te enviar pelo seu e-mail agora um link e você tenta entrar por ele, por favor. Sai do link que você está do Zoom agora e entra pelo link que eu te enviar por e-mail, tá? Só me dá um minutinho para fazer isso. Você sai e você abre o link que eu te enviei pelo e-mail, que eu vou reenviar agora. Em um minuto você vai receber um e-mail com o link. Entra nele, por favor. Já enviei o link para a professora Kênia, tá, gente? Mas, enfim, probleminhas técnicos. Já vamos dar começo à mesa, assim que ela conseguir. Que estão aqui na mesa. Muito obrigada. A minha apresentação, eu pretendo lê-la
parte da minha tese de doutorado, é um capítulo que eu tentei sintetizar ao máximo. Então, eu vou apresentar aqui as ideias que eu discuto lá, cujo título eu intitulei A Diáspora e a Experiência do Estranho, Inquisição e Cristão Novos em A Gloriosa Família de Pepetela. Então, primeiro eu vou situar o romance, e depois eu já vou apresentar as duas personagens, os dois membros dessa diáspora em África, e situar o que ocorre no romance. Ernesto, só para confirmar, meu tempo são 15 minutos? Exato, Célia. E a Ok. Luana vai ajudar no controle, ela vai mandar uma mensagem faltando 5 e falar quando acabar seu tempo. Tá bom. Eu vou tentar ser meio enroladinha, tá? Tá bom, vou fazer de tudo para conseguir amarrar nos 15 minutos. O romance A Gloriosa Família, o romance A Gloriosa Família, O Tempo dos Flamengos, de Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos, ou Pepetela, retrata um período específico da história angolana, de 1641 a 1647, tempo em que os holandeses dominaram Luanda. São retratadas cenas das Guerras Pretas, ou Quata-Quata, tribais, dos holandeses contra os portugueses, dos africanos e holandeses contra os portugueses, entre outros conflitos ocorridos em terras africanas, e especialmente o tráfico de escravos. O personagem em destaque é Baltazar Vandum, homem aventureiro que avança mares e terras em busca de riquezas, indo parar em solo africano, onde se torna um negociador de escravos, enviando-os para o Brasil. Está também sob o foco do narrador personalidades da história oficial de Angola, como a rainha Ginga, que governou o Reino do Congo por longos anos, os governadores portugueses em África, Pedro César de Menezes e Francisco de Sotomayor, entre outras figuras importantes do Reino do Congo. Tais personalidades estabelecem a relação história-ficção, uma vez que estão registrados como sujeitos reais e surgem como elementos importantes na configuração do romance. A grande mestria, do meu ponto de vista, do escritor angolano, está no fato de criar um personagem narrador em contato e em confronto com essas personalidades. Ele é caracterizado como um escravo analfabeto e mudo, que, a partir de seu lugar marginal, é um sujeito que vive à margem, revela-se um exímio narrador e contador de histórias, apresentando ao leitor um mosaico de ideias que o enredam na tessitura da narrativa. Assim, traz para a cena do texto personagens judeus perseguidos pelas mãos severas dos governantes e da igreja, que, sedentos de impor seus propósitos dominantes, se unem para realizar uma punição exemplar em solo africano, e atinge aí 2 judeus. O estudo do romance me levou a observar a questão da diáspora judaica a partir de 2 personagens, são eles, Manuel Pereira e Israel Pinheiro, que se encontram em África e cada um, a seu modo, busca empreendimento pessoal. Vivendo discretamente em solo africano, Manuel Pereira parece querer negar sua identidade, acaba casando-se com a filha mais velha do protagonista do romance, Baltazar Vandum. Trata-se de homem honrado, ligado à agricultura e atua como feitor de fazenda. Pelo sertão e matas africanas, desaparecendo da vista de possíveis inquisidores. Israel Pinheiro é um comerciante que aponta em África depois de passar Israel Pinheiro é um comerciante que aporta em África depois de passar pela Holanda e Brasil, fugindo de perseguidores portugueses em solo luso. Ou seja, o romance coloca em cena 2 homens judeus em solo africano, e tudo leva a crer que eles estão em fuga das perseguições sofridas pelos governantes portugueses, os quais estavam sempre contra judeus, onde atuavam como administradores, tanto em solo português como em países colonizados. Então, esses 2 personagens são, entendidos por mim, sujeitos em diáspora e são levados às bordas da Inquisição. Hoje mesmo, né, foi comentado algumas coisas aqui acerca da Inquisição, acerca dos perigos que os judeus correram em solos que eram dominados por portugueses, né, por administradores portugueses. Então, em face da crueldade da Inquisição espanhola e portuguesa, dado seu caráter político e preconceituoso, a Inquisição torna-se, então, objeto de estudos de diferentes pesquisadores. Historiadores, literatos, são apenas hispânicos,
portugueses ou europeus, mas do mundo inteiro, são atraídos para os arquivos. Eu mesma estive em Portugal, em vários arquivos, procurando, na época que eu escrevi minha tese, alguns vestígios da presença de inquisidores em solo africano. E encontrei na Torre do Tomba, encontrei nos arquivos do Porto, alguns arquivos do Porto, da cidade do Porto, eu encontrei algumas coisas. Então, como uma importante voz da África, Pepe Tela também se curvou à análise desses papéis e vem registrando a ação dos inquisidores no continente africano. No romance Gloriosa Família, o escritor coloca em cena diferentes aspectos da mão opressora do Santo Ofício, indicando como esse tribunal lançou terror em muitas partes do mundo, alcançando o solo africano. O narrador aponta os medos e os assombros dos mais diversos personagens do romance frente aos representantes desse tribunal, os quais andavam pela do romance é Luanda. Embora a gente fale de vários aspectos, o romance geográfica de África, mas mais especificamente de Luanda, ocorre em Luanda. Ao longo de todo o romance, nos deparamos com diferentes pistas de que, embora os órgãos inquisitoriais não tivessem se instalado em África, um tribunal do Santo Ofício, não tivesse instalado em África um tribunal do Santo Ofício, os personagens judeus ambientados no romance corriam perigo. O narrador segue lembrando aqui e ali como as marcas de suas origens poderiam levá-los à perseguição. Uma das pistas encontradas pelo leitor refere-se a uma conversa entre o Flamengo, Baltazar Vandum, com alguns interlocutores em Massangano, um município, né, vamos dizer assim, em África. O comerciante Flamengo, aconselhado pelo governador holandês de Luanda, Hendkop, vai à fortaleza dos portugueses tentar abrir caminhos para restabelecer o comércio de escravos. O comércio estava travado porque o Pedro César de Menezes, na fortaleza, às margens do rio Kwanza, proibira a negociação de escravos com os holandeses. Trata-se de Francisco de Sotomayor. Antes, porém, de ir ao palácio, Vandum encontra Cadornega, o cronista e soldado luso, durante o almoço em Massangano, revelando a ele que desejava conversar com o governante português para o convencer da conveniência política de abrir o comércio. Cadornega é um grande, vamos dizer, um historiador, né, lá do século XV, XVI, sobre a África. Então, há 3 volumes das crônicas de Cadornega, inclusive a gente encontra vários desses volumes nos sebos em Portugal. A resposta que obtém denota os sinais da intolerância do administrador local para os excêntricos, judeus, mouros e pessoas de outras nacionalidades em solo africano. Então, eu relato agora a conversa. Assim, não vai chamar judeu como faz a todos os portugueses que lhe sugerem isso, mas vai dizer que o Flamengo é Flamengo e, portanto, resulta ao mesmo tempo, resulta no mesmo, ou seja, vai ser alguém de fora, um olhar estrangeiro. Então, é verdade que ele culpa os cristãos novos da política do governador Menezes, disse o meu dono. Eu já falei aqui que quem narra o romance é esse escravo, né? E não só, disse Jacinto da Câmara, constantemente fala da qualidade da gente que veio para Angola, judeus, mouros, criminosos, desterrados, o que é uma grande verdade, são a maioria dos moradores. Curiosamente, nós, os 3, somos exceção. Até mesmo uma parte significativa dos sacerdotes veio desterrada por delitos ou é constituída por cristãos novos. Então, aqui está um argumento que demonstra essa intolerância dos governantes. Observa que os interlocutores de Vandum convivem com o dirigente português, portanto, conhece as intransigências, intolerâncias e arrogâncias. Esse governador sempre fazia questão de revelar que viera de uma família ilustre, insinuando a Baltazar que ele estava pisando em solo movediço. Outra cena do romance coloca em destaque o mesmo tema, e o interlocutor de Vandum é Cornelis Noels, que é um conterrâneo de Vandum, ou seja, é um holandês. Na conversa, ele diz, já entendeu, o governador Sotomayor é um grande homem e não é... E o que dizem os judeus? Pergunta Vandum.
que os holandeses estão muito fortes e podem viver aqui perfeitamente sem os portugueses. Dizem mais os judeus, que a ideia de cortar os caminhos do sertão é um disparate. Os holandeses têm e vão criar os seus próprios. E, portanto, o melhor é manter os portugueses como intermediários desse tráfico com a costa. Ao menos assim não perdem tudo. O governador acredita no contrário. Na conversa com Noels, Baltazar começa a perceber que o informante do governador pensava também como este, ou seja, Noels via os judeus e adversários políticos como traidores. Vandum diz irritado ao Flamengo: parece-me que o senhor é demasiado radical. Se há pessoas que defendem o comércio, não são fatalmente traidores. Sempre defendendo o interesse dos comerciantes que trabalhavam em Angola, Baltazar questiona seu interlocutor da profissão que ele executa, uma vez que não fora sempre militar. Ao ouvir que Noels era agricultor e que esses profissionais eram os únicos que não traíam o governante, Vandum passa a falar de seu genro, Manuel Pereira, feitor de fazendas. Bem, ao menos o meu genro, Manuel Pereira, escapa da sua vindita. Ninguém pode acusar o Manuel Pereira de ser traidor, concedeu Noels. Ainda por cima, é apenas feitor do arrimo, produz comida para a vila, que é patriótico, mas ele é o que chamou um judeu de família cristã nova. Como vê, não sou fanático, nem o governador. O diálogo em questão denota quando Jerusalém, ainda que não houvesse o tribunal do Santo Ofício em Massangano ou Luanda, os cristãos precisavam estar em alerta constante. O perigo rondava por todos os lados. Sotomayor é figurado como fanático, papista, amante de simbolismos, o que evoca ainda mais a possibilidade de perseguição aos judeus. Sujeito de pouca expressão no romance, podendo ser caracterizado como personagem secundário, Manuel Pereira caracteriza como profissional responsável, honesto, trabalhador, que procura deixar nas sombras do tempo suas matrizes ancestrais. O narrador, porém, constantemente evoca tais lembranças, que insistem em situar o judeu perenemente à margem. Diz ainda que o rapaz é o que se chama um cristão novo, e como tal é tratado com alguma desconfiança. Tudo isso lembra que o judeu não merecia crédito. Mesmo omitindo suas raízes, o genro de Baltazar Vandum não negava sua ascendência. Não negava sua ascendência judia, mas se espantava. Isso já fora tanto tempo. Percebe-se assim que a personagem busca negar sua ascendência, porque não se sente segura ao enunciá-la. E se afasta da presença dos governantes portugueses na expectativa de afastar também da perseguição. Observa-se assim que a situação do judeu converso é delicada em qualquer lugar em que se encontra. No ensaio A Condição Judaica, Maciris Clear afirma que as terras recém-descobertas representavam para esse grupo de perseguidos oportunidade e esperança. Oportunidade de progresso material, esperança de maior liberdade. O ensaísta ressalta que havia boas razões para essas aspirações, uma vez que os cristãos novos viviam em regime de terror. Em 1506, por exemplo, Lisboa assistiu a um terrível massacre de cristãos novos em que milhares de homens, mulheres e crianças foram cruelmente exterminados. Ao longo do romance de Pepetela, o leitor não tem muitos detalhes ou informações sobre Manuel Pereira, a não ser o evidente medo de ser perseguido por conta de sua ascendência. Mesmo tendo a proteção do comerciante e sogro Vandum, não se sente seguro em Luanda e se afasta para o interior na qualidade de feitor de fazendas. No segundo capítulo do romance, em que uma das estratégias do exército português para a recuperação do território angolano das mãos do Flamengo é descrita, Nicolau, um dos filhos de Baltazar Vandum, retorna do mato com um significativo grupo de pescas capturada para o comércio de escravos. O jovem relata como está o clima de insegurança encontrado entre os moradores interiorianos, uma vez que os exércitos invasores estão em guerra, especialmente contra as lideranças, os sobas da região. A invocação de membros da Inquisição é feita relembrando as estratégias adotadas por eles para incriminar seus réus. Entre os defensores locais está o senhor João Brito, amigo e companheiro de negócios de Baltazar Vandum, torcendo para que os portugueses retomem Luanda. Em uma de suas conversas com o Flamengo, afirma: olhem, quem vem a Luanda é o licenciado Guerreiro, para uma nova ronda negocial. Vamos ver o que ele consegue ver dessa vez. Ele consegue sempre qualquer coisa, além de adormecer os holandeses, que é o que mais interessa ao momento.
Revelou-se um brilhante embaixador, não acha, Vandum? E Vandum, muito preocupado, afirma, ele pode até adormecer a todos nós. Essa fala confirma as observações de Anita Novinsky em estudos sobre o tema. De acordo com a professora e pesquisadora da Universidade de São Paulo, apesar de todo o aparato religioso e da auréola divina com que o Tribunal da Inquisição se revestiu, apesar das funções santas que alegou, foi uma instituição vinculada ao Estado, e como tal respondia aos interesses das facções de poder, coroa, nobreza e clero. Bom, eu já fui avisada aqui que eu tenho pouco tempo, né? Então, Manuel Pereira está sempre fugindo nas bordas sempre nas margens, nas bordas da história, para que não seja pego pelos inquisidores oficiais. Mas um outro, Israel Pinheiro, que é um comerciante que tem uma bodega em Luanda, né? Ele vem de Pernambuco, primeiro ele se instala em Flandres, ele sai, a família dele é expulsa de Portugal, então ele sai de Portugal, vai para Holanda, de Holanda ele vem para o Brasil, em Pernambuco, se instala em Pernambuco com a família, mas quando ele fica sabendo que os holandeses estão dominando, são agora os governantes em Angola, ou no Reino do Congo, então ele vai para Luanda e se instala em uma bodega. E esse jovem acaba sendo preso, ele negocia com todas as pessoas de Luanda, seja com portugueses, com franceses, com ingleses que estão lá, e aí acaba se apaixonando por uma moça de uma comunidade local, se casa com ela, afasta por uma semana para se casar, e quando ele retorna, os portugueses já estão dominando novamente Luanda. Então, como ele tinha todo um histórico, esse histórico de ter fugido de Portugal, né, ter ido para a Holanda, então, ter caminhado por vários espaços, o novo governador, que é o Sotomayor, o prende quando ele retorna da lua de mel, quando ele retorna casado, o prende e ele é morto numa fogueira, como se fosse uma punição exemplar para aqueles que estão em Luanda, para todos os subordinados, vamos dizer assim. Então, o romance retrata isso. Eu busquei trazer aqui esses aspectos. Então, o Israel Pinheiro acaba sendo essa figura queimada, então ocorre um ato, né, inquisitorial, ocorre a inquisição de fato ocorre lá, na verdade, nem o tribunal é instalado, ele simplesmente é pego e queimado na fogueira, para que seja um exemplo para todas as demais pessoas que estão lá. Eu coloco aqui, que Israel Pinheiro, personagem da ficção de Pepe Tela, pode ter sua história aproximada a Luiz de Carvajal. Não deu tempo de eu discutir aqui, mas depois, se houver perguntas, a gente fala no final. Dada a sua trajetória, ele saíra de Évora na infância, vai para Holanda, depois em Pernambuco e, por fim, em Luanda. Em África, os inquisidores, registrando seus cruéis rastros, a fogueira, simplesmente por isso, por ter uma matriz hebraica, né? E, então, é o registro que Pepe Tela faz. Nos estudos que eu fiz sobre o romance, Pepe Tela pesquisa 15 anos, também uma série de registros, ele vai em vários arquivos para poder constituir o romance. Então, essa o real e o ficcional. Muito obrigada. Obrigado, Célia. A Kênia agora conectou. Eu estou vendo o vídeo, só que está escrito que seu áudio ainda está conectando, Kênia. Acho que a gente ainda não está te ouvindo. Ainda não ouvimos, porque para todo mundo você vê que aparece um ícone com um microfonezinho na imagem, o seu está escrito que está conectando. Agora sim. Fala alguma coisa. Deu certo agora? Agora sim. Nossa, que sufoco!
Ai, que confusão, porque eu tentava também entrar pelo celular e não conseguia. Agora, finalmente, consegui aqui pelo computador. Que bom, que bom. São essas questões da informática, da internet ainda, né, da tecnologia que nós não estamos aprendendo. Desculpa também aí todo o transtorno, mas eu agradeço muitíssimo o convite para participar desse congresso interessantíssimo, com trabalhos tão aprofundados, intrigantes, inteligentes. Vocês estão de parabéns, viu, por mais esse Congresso Nacional de Judaísmo, um espaço riquíssimo, né, importantíssimo para que os pesquisadores apresentem, né, os seus estudos. E eu agradeço a presença de todas as estudiosas que estão aqui, as pesquisadoras que estão na mesa 17, a Audilene, a professora Célia, professora Catiús, professora Lunara e professora Fernanda Prado. Todas estão aí, parece que a Célia já falou, não é isso? Obrigada, viu, Célia? Você já falou, nem pude te apresentar, mas acho que agora vai deslanchar tranquilo aqui. Vamos ver. Sim, foi tranquilo, Kênia. Obrigada. Obrigada, viu, Célia? Eu ainda ouvi um finalzinho do seu trabalho e da sua fala. Obrigada. Por que não foi a primeira? A pesquisadora aqui pela minha lista está Audilene Moraes. É porque a Célia se manifestou no chat. Vamos começar, melhor a gente para nossa tenta. Aí eu falei, então, começa você, por favor. Então tá bom. É porque eu pensei que a Audilene não estava aí. Ela está, né? Estão todos aí? Todos estão? Audilene, Célia, Catiúce, Lunara e Fernanda. A Audilene não está. A Audilene... Ela está aqui. Ela mandou um chat aqui. Ela também está como público. Achei que ela estava como palestrante também. Você quer que eu passe para... Enquanto você coloca ela em público, eu ponho ela e passo para a Catiúce? Ou você vai tentar? Não, acho que ela entrou já. Eu acho que eu consegui botar a Audilene. Audilene, está por aí? Consegue ligar a câmera e o áudio, por favor? Audilene, ela fala, eu estou aqui. Oi, no chat. Estão me ouvindo? Oi, Audilene. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo bom. Seja bem-vinda, viu, aqui na mesa 17. Vai ser uma mesa muito interessante, apesar aí dos problemas técnicos que a gente sempre tem dos dois lados, mas a gente vai tentar aqui elaborar melhor o tempo. Então, eu passo a palavra. Eu acho que não tem nem... Como que está funcionando as perguntas? É para cada palestrante ou é no final que faz todas as perguntas? A gente tem feito no final. Primeiro todas as apresentações. No final, né? De todas as apresentações. Ernesto, obrigada, viu? Pela paciência aí. Não tem problema. Estou aqui para... Por estar aí administrando. Então, é isso. Então, eu vou passar a palavra para a pesquisadora Audilene Moraes, da Universidade Federal do Pará, que vai falar sobre a infância roubada, o antissemitismo é uma grande mancha de sol, de Sultana Levi Rosenblatt. Então, com você, Audilene, você sabe que você tem 15 minutos. Quando estiver faltando 5, tá? O pessoal da organização te avisa. Aí você conclui, tá bom? Obrigada, seja bem-vinda. Tá, obrigada. Eu vou tentar compartilhar um slide que eu fiz um texto e eu coloquei em forma de slide para a minha apresentação. Tá? Boa tarde a todos. Como a professora Kênia já me apresentou, sou Audilene Moraes, sou da Universidade Federal do Pará e só um momento que eu vou colocar minha apresentação aqui, tá? Vocês conseguem ver o slide? Sim. Tá. Sim. Olha só, a princípio eu vou falar um pouco sobre a escritora, a Sultana Levi Rosenblatt. Ela nasceu em 30 de julho de 1910, na cidade de Belém do Pará, tá? Pertenceu a uma tradicional família judia, e ela casou-se com o norte-americano Martin, o qual adotou o seu nome Rosenblatt. E ela faleceu em março de 2007, aos 96 anos, em Virgínia, nos Estados Unidos, e pelo fato dela ter casado nova, ela ficou morando muito tempo nos Estados Unidos, mas ela fez muito das suas produções de lá,
sobre a Amazônia e sobre a temática judaica. Tá? E a autora Sultana Levi Rosenblatt apresenta uma vasta produção literária, tais como romances, novelas, contos, peças de teatro, crônicas e ensaios. Em alguns de seus textos, há referência à cultura judaica. Na revista Morracha, está publicada uma crônica chamada Como Viemos Parar na Amazônia, que apresenta alguns eventos familiares e memorialísticos sobre a vivência de sua família na Amazônia. Eis algumas de suas produções: Uma Grande Mancha de Sol, Chavito Pietro, Barracão, Reviravolta, As Virgens de Pojucama, Papéis e Visita à Sua Alteza. No romance Uma Grande Mancha de Sol, Sultana Levi Rosenblatt, publicado inicialmente em 1951, há a presença de episódios antissemitas. A personagem em destaque é Maria Angélica, e o espaço em que perpassa a narrativa é na Amazônia. No desenrolar da narrativa, aparece Miriam, uma criança que faz parte de uma família de judeus. Miriam é apresentada como uma criança que se torna muito próxima de Angélica, que é a protagonista da história. A família Bension, como é descrito no romance, passa por alguns episódios de muito preconceito. Angélica é apaixonada por Álvaro Bension, irmão mais velho de Miriam, porém, sua mãe, Dona Santa, e a criada Mariana não escondiam a aversão e rejeição para com todos que provinham dos judeus. E eu trago uma citação aqui do romance que diz assim: Angélica conhecia um rapaz com quem gostaria de casar. Era Álvaro, o vizinho à direita da família Bension. Rapaz delicado, de maneiras finas, cumprimentava-a gentil, como se ela fosse moça. Por causa dele, não partilhava da mesma antipatia de Dona Santa, Mundica e, sobretudo, Mariana. Alimentavam pelos judeus. Aliás, não sabia por que essa antipatia. Eles não incomodavam ninguém. É patente que Mariana tem uma repulsão muito grande em relação aos judeus, que vivem no entorno, o que a conduz a fazer algumas maldades, principalmente com as crianças. Vale ressaltar que Mariana era uma das empregadas da família de Maria Angélica. E no romance nós temos que Mariana derivava para os judeus a sua revolta, atirando sobre ele as mágoas que poderiam envenená-la se as recalcasse. Tudo que era casca de fruta, tudo que era lixo jogava para a casa dos judeus. Vivia desafiando as criadas deles e em diretas e modinhas. Quando as de lá cantavam, ela cobria-lhes a voz, repetindo mais alto a mesma canção, ainda que fosse um hino sionista, que umas e outras desafinavam em tom de ladainha. Então, o romance ele apresenta uma diversidade de episódios em que é direcionada a famílias Bension, que era a família dos judeus, os judeus sefarditas, né? Uma série de antissemitismo e de preconceito. Bom, seguir aqui para eu não passar muito tempo. Este ódio de Mariana também foi direcionado à pequena Miriam. Estando a menina na casa de Angélica para ouvi-la tocar piano, Mariana um dia importunou, dando-lhe beliscões, afugentando-a por algum tempo. A menina dizia: beija nosso Senhor, olha como ele está todo ferido e com uma coroa de espinhos. De espinhos? Perguntava a criança aflita. Quem voltou? Foi tu, teu pai, todos os judeus. Já foi destacado anteriormente que os judeus sofreram muitas perseguições por conta da questão étnica, mas principalmente pela condição religiosa, como se vê no episódio da imagem de Cristo e a menina Bension. Mariana odeia os judeus por causas religiosas, e Humberto Eco salienta que o antissemitismo está intimamente ligado às questões religiosas. A família de Miriam, apesar das dificuldades enfrentadas nos trópicos, procurava manter a sua fé judaica. Registros históricos mostram que muitos judeus se estabeleceram em terras amazônicas, principalmente na cidade de Manaus e Belém. A existência de sinagogas é uma prova desse numeroso grupo de judeus, afirma Samuel Benchimol. Em Uma Grande Mancha de Sol, há referências a essa comunidade de judeus. Nesta mesma obra, ocorre um episódio que mostra essa forte perseguição e preconceitos que os judeus sofreram ao longo dos tempos, em diversos lugares. Na Amazônia não foi diferente. Vindo de uma sinagoga, uma pequena criança sofrera grande violência, apenas por ser um judeuzinho. O menino Elias não foi perdoado e o sangue que escorreu de sua testa comprova o ódio ao judeu. Aí nós temos uma citação aqui que vai falar um pouco sobre esse episódio. No sábado de Aleluia, Maria Angélica olhava divertida os garotos espancarem um Judas que amanheceu pendurado em uma das mangueiras. De repente, notando eles,
que eles haviam deixado Judas em paz. Voltou a vista para onde a atenção deles se volvera. E viu, surpreendida, atiraram-se sobre Elias, que voltava da sinagoga, como em todos os sábados, porém dessa vez vestido de novo de cabeça aos pés, como um marujo azul marinho, completado pelo gorro de polimento em cuja fita se lia, em letras douradas, na frente, Rio de Janeiro, e com as pontas recortadas em V, abanando sobre a orelha esquerda. Um momento, o gorro virou bola, atirado de uns para os outros, e logo surgiram no ar a gravata, a gola do marujo, enquanto Elias, furioso, defendendo o livro de encontro ao peito, debatia-se em luta com uns garotos. Maria Angélica torcia nas mãos, nervosa, a corda com que pulava no jardim, até vir olhar a barulheira com Judas. Cobriu os olhos, horrorizada, quando Elias, atirando a mão na testa, onde lhes acertaram uma pedrada, ela viu o sangue escorrer. Então, esse é um dos episódios em que é direcionado ao menino Elias, que era o irmão de Miriam, né? Esse ódio aos judeus por outros garotos também da sua idade e até maiores. Além desta cena violenta e de ódio de Mariana, Dona Santa, mãe de Angélica, considera os judeus pessoas exóticas. Não são da sua terra, da Amazônia, da sua igreja, da sua tradição. São o outro, o desconhecido. Não aceitando a amizade de Álvaro e de Angélica, hostiliza a menina Miriam. Rosenblatt, é um trecho de Rosenblatt. Em um episódio, uma cena do Shabá é referenciada. As inimigas dos judeus debocham dos costumes dos judeus, mesmo que o padre, em atitude de respeito, lembre-se do ritual da Eucaristia. Mariana e Dona Santa riam-se dos costumes judaicos. Para a Dona Santa, esses judeus são engraçados. Ela ria da cerimônia do Shabá, da oração dita em hebraico, pelo pai que estava à cabeceira da mesa, à véspera do sábado de Aleluia, dia em que Elias foi covardemente ferido apenas por ser judeu. A violência verbal ou física contra as crianças, conforme narrado em Uma Grande Mancha de Sol, pode ser encontrado em um episódio vivido por Sultana. Nós temos aqui a relação entre ser ladra e judia, reforço nesse trecho aqui, nós temos uma recorrência de uma crônica de Sultana Levi Rosenblatt, não é de Uma Grande Mancha de Sol, mas que é parecido com o que acontece no romance. Numa das crônicas em que Sultana narra como a sua família veio para a Amazônia, os sofrimentos que eles passaram, ela vai narrar uma cena que ficou marcada para o resto da sua vida, que diz assim: a relação entre ser ladra e judia reforça o perfil despreciativo que era destinado ao judeu na Amazônia. Sultana narra que, quando ela era criança, ela foi para a escola e a professora tinha raiva pelo simples fato dela ser judia. E, numa das aulas de alfabetização de língua portuguesa, ela lembra-se que a professora colocou no quadro para as crianças repetirem e escreverem Sultana, galinha e ladra. Ela achou estranho e se sentiu muito mal, mas se reprimiu, não contou nada para ninguém, ficou com aquilo na cabeça, porque a professora estava chamando a Sultana de judia e ladra de galinha, né? E quando ela foi ficando mais madura, que ela cresceu, que ela foi entender que aquilo era um episódio, né, antissemita, era um episódio em que mostrava essa aversão que se tinha aos judeus. Fala do tipo hebraico como invisível expoliador. A designação insultosa chegou até a menina Sultana, talvez marcada por esse episódio torpe e cruel, vivido na infância. A escritora Sultana tenha procurado mostrar em Uma Grande Mancha de Sol cenas muito comuns a muitas crianças judias. O ódio ao judeu não desprezou nem mesmo os pequenos inocentes, fazendo o sangue escorrer da fonte de Elias pela culpa de ter nascido judeu. Bom, esse foi mais ou menos um recorte, que é de um artigo que eu publiquei no meu trabalho, e eis aqui algumas considerações. Apesar de Uma Grande Mancha de Sol, a família judia, ou mesmo Álvaro Mencion, não serem protagonistas, as cenas de violência contra as crianças judias chocam pela materialidade do antissemitismo. Uma pedrada na testa, beliscões, a imposição de uma imagem religiosa representam esse ódio contra os judeus que Sultana procurou mostrar em Uma Grande Mancha de Sol. Eis aqui algumas referências e eu agradeço. Deixa eu tentar
fechar. Obrigada, Aldilene, pela sua fala. Obrigada, viu? Foi muito bom, achei muito interessante. É uma parte do Brasil que a gente não conhece, da história do Brasil, desse antissemitismo, né, tão enfronhado e arraigado, né? Nós temos que pensar muito sobre isso. Gostei muito, viu, da sua fala, interessantíssimo. Vamos ver se tem alguém aqui no chat que perguntou alguma coisa, ainda não. Muito obrigada, viu? Eu passo agora a palavra. Ai, Aldilene, parabéns, que você foi, uns 15 minutos ali. Perfeito. Olha só, passa agora a palavra, como a Célia já falou. Célia, obrigado, porque você já deu início aí à reunião, para a gente não perder tempo. A Célia, gente, foi a minha orientanda de doutorado, trabalhou com o PPT, ela agora é outra orientanda minha, que é a Catiúce, né? Seja bem-vinda, Catiúce. Catiúce Santos, trabalha comigo na Universidade Federal de Uberlândia, no Laboratório dos Estudos Judaicos. Aliás, tem 11 pesquisadores aqui, viu, Ernesto, do Laboratório dos Estudos Judaicos, apresentando, né, aqui na USP. É uma grande honra a gente poder divulgar, né, nossas pesquisas, não é isso, Catiúce? Então, eu passo a palavra para ela, que vai falar sobre a feiticeira Maria de Freitas, em A Estranha Nação, de Rafael Mendes, Moacir Scliar. 15 minutos, Catiúce, pode apresentar. Obrigada, viu? Boa tarde a todos, boa tarde às companheiras aí de mesa. É uma alegria muito grande para mim poder estar aqui. Agradeço imensamente essa oportunidade de estar no Congresso de Estudos Judaicos. Eu vou compartilhar aqui minha tela, tá? Deu certo? Sim. Então, o título do meu trabalho é A Feiticeira Maria de Freitas, né, A Estranha Nação de Rafael Mendes. Como a Kênia já mencionou, ela é a minha orientadora, somos da UF, da Universidade Federal de Uberlândia. Aqui a gente voltou um pouquinho na questão da bruxa, né? Como que é essa bruxa dentro do imaginário coletivo? Peraí, só um minutinho, deu um erro aqui na minha tela. Minha tela diminuiu. Catiúce, eu não estou te ouvindo. Peraí, é porque a minha tela aqui estava fechando. Ah, Meu slide, tá bom agora. Então, a gente foi buscar, né, sobre essa questão da bruxa, como que essa bruxa é colocada dentro do imaginário coletivo, né? Quem é essa mulher? Por que que ela recebe esse título de bruxa, né? Então, dentro desse imaginário, como seres maléficos, que possuem intimidade com demônios, temidas são praticamente apagadas da história oficial, cabendo à literatura trazer à luz esses personagens que revelam o cotidiano do Brasil colonial, mulheres que foram acusadas, presas e condenadas pelo Santo Ofício. Anita Novinsky observa, por exemplo, que milhares de mulheres em Portugal, consideradas praticantes de magia, ou mesmo cristãs novas que aparecem aos autos de fé durante os séculos XVI, XVII e XVIII, sendo muitas originárias do Brasil. Assim, nós propomos analisar a personagem Maria de Freitas, mais conhecida pelo apelido degradante de Maria Ardilio Rabo, da obra A Estranha Nação de Rafael Mendes, Moacir Scliar. E aí, só para a gente falar um pouquinho do Moacir Scliar. Então, Moacir Scliar nasceu em Porto Alegre, dia 23 de março de 1937. Seus pais, José Scliar e Sara Slavutsky, chegaram às terras brasileiras em 1904, vindo da Bessarabia, região da Europa Oriental. Se formou em medicina em 1962, dando início à sua carreira de médico sanitarista. No mesmo ano, publica seu primeiro livro, História do Médico em Formação. Ainda falando de Scliar, escritor brilhante de mais de 70 obras, conquistou vários prêmios, como, por exemplo, 3 Jabutis,
Seus livros foram traduzidos em inúmeros países, como Inglaterra, Rússia, Suécia, Noruega, França, Alemanha, entre outros. Compõe a lista dos autores brasileiros mais lidos no exterior. Retratou em suas obras a realidade urbana da classe média no Brasil, em destaque ao judaísmo e à medicina. Pode falar, assim, essas informações sobre Esclia, né, como afirma o link do Amaral, já é possível a gente ver como a própria vida do Esclia, né, e a sua formação a gente vai encontrar nas suas obras. A sensação que eu tenho é que Moacir Scliar, assim, na riqueza da sua obra, quando ele chega aqui nesse globo, ele já chega assim predestinado, como se ele fosse viesse para revelar, né, através do seu bom humor, da sua genialidade, aspectos tão próprios da sua etnia que se junta à história oficial do Brasil. E através dessa dupla identidade de Moacir Scliar, né, como afirma Berta Waldman, o autor vai trazer para a sua literatura as marcas dessa dupla identidade, tomada aí com ingredientes de imaginação, humor, ironia e história. Compõe a receita perfeita para que Moacir Scliar pudesse falar conosco de um conteúdo tão rico. Ao lado, é claro, dos seus personagens fictícios, né, associados aí a personagens da história oficial, traz a história de cristãos novos e junto, é claro, aí, como o nosso tema se propõe, as bruxas com uma das principais vítimas da implacável perseguição do Santo Ofício. Aqui, no nosso trabalho, no nosso foco específico, né, das bruxas, que a gente vai falar da Estranha Nação de Rafael Mendes. Mas antes, eu quero fazer essa introdução na obra, que ela foi publicada em 1983, que retrata a saga da família Mendes. Rafael Mendes recebe uma caixa com vários objetos, dentre eles uma pista, bilhete, que o levará aos cadernos onde estão redigidos as aventuras dos Mendes ao longo dos séculos. E aí, nesse caderno, né, ele vai se deparar com a história dos seus antepassados. O primeiro deles é Jonas, o profeta da Bíblia, que desobedece a Deus e vai parar no ventre da baleia. Após Jonas, vai vir uma série de histórias, aventuras dos descendentes de Jonas, que são os antepassados de Rafael Mendes, e eles vão ali atravessar a Europa até que vão aportar aí nas terras brasileiras. E isso são uma série de histórias que vai se revelando aspectos da vida desses imigrantes judeus, tanto dentro do continente europeu, que estão ali submetidos à perseguição do Santo Ofício e chegam ao Brasil também aí dentro desse cenário de perseguição do Santo Ofício da Inquisição. Então, aqui, sobre, né, a questão do Scliar, nessa combinação, né, da ficção, da história, de personagens bíblicos, ele evidencia aquilo que poderia ter sido ou ainda uma verdade que poderia, né, ter vindo a acontecer. E aí as bruxas na obra A Estranha Nação de Rafael Mendes. São 3 as bruxas, né? Ele traz a Graça Tapaiuna, Úrsula Albenaz e Maria de Freitas, que é o nosso objeto de estudo, cujo apelido, né, Maria Ardilho Rabo, era devido à sua real ou suposta predileção pelo coito anal. E essa bruxa, né, como eu disse no início, a gente busca compreender esse imaginário coletivo acerca da imagem que se tem na bruxa, tá? Então, a palavra bruxa, de acordo com o dicionário Michaelis, significa mulher que tem poder para ativar forças sobrenaturais, para influenciar ou dominar pessoas por meio da magia. Nos contos infantis, ela tem papel de destaque que vai fomentar a imaginação de crianças que a temerão. E ainda a palavra bruxa é utilizada como uma figura de linguagem, quando se refere a uma mulher velha e feia. E no Ocidente? A história do Ocidente, através da obra de Jean Delumeau,
A bruxa ela é constituída como um ser maléfico, com poderes sobrenaturais. Esse diagnóstico tem uma longa história, mas foi formulado com uma malevolência particular e, sobretudo, difundido como nunca anteriormente, graças à imprensa, por uma época em que, no entanto, a arte, a literatura, a vida da corte e a teologia protestante pareciam levar a certo destaque a mulher. Então, é diante dessa cultura, desse discurso de estigmatização da mulher como um ser associado ao diabo, às suas diabruras, que tem origem aí na Idade Média, nesse cenário onde a gente tem uma igreja católica que detinha todo o monopólio da fé e o monopólio também das faculdades. Dentro desse cenário de perseguição à mulher, a obra O Martelo das Feiticeiras vai ter um papel assim fundamental, porque essa obra ela é uma espécie de guia, né? Dentro da obra tem essas linhas que vão guiar aqueles que ferozmente incitaram a perseguição e o ódio às mulheres. Uma das principais teses da obra afirma o seguinte, abre aspas, como as mulheres estão ligadas essencialmente à sexualidade, elas se tornam as agentes por excelência do demônio, as feiticeiras. E as mulheres têm mais conivência com o demônio, porque Eva nasceu de uma costela torta de Adão. Portanto, nenhuma mulher pode ser reta. Está na página 15 da obra O Martelo das Feiticeiras. 5 minutos. Tá ok. E aí nós pegamos a obra também da Laura de Melo Souza, O Diabo e a Terra de Santa Cruz. Ela vai trazer aqui uma ideia, essa ideia, né, acerca da mulher que povoou as mentes medievais. Então, dentro ali, na Idade Média, essa ideia acerca dessa ideia pejorativa, né, vai criar um imaginário coletivo cheio de medo e superstição. E essa ideia não fica apenas na Europa, ela vai atravessar o Atlântico e, é claro, vai aportar aqui em terras brasileiras. Na obra de Laura, ela afirma o seguinte, que se Deus é cultuado da queimar e da além-mar, Satanás também o era, reinando ainda nas vagas e turbulhões oceânicas, numa época em que o sistema colonial articulava boa parte das terras do globo. É natural que sonhos, anseios, desejos, projeções imaginárias refletissem a sua importância. Então, nesse trânsito entre metrópole, colônia, de Portugal e Brasil, a gente tinha um trânsito também de feiticeiras. Elas eram degradadas, que haviam sido julgadas pelo Tribunal de Santa Cristina da Inquisição e são enviadas como condenadas aqui para a colônia. E, é claro, na colônia, essas mulheres vão continuar aí a prática das feitiçarias. E no nosso foco aqui, a personagem Maria de Freitas e a externação de Rafael Mendes. A Maria de Freitas ela é uma personagem herege, né, uma das hereges da obra, e essa personagem, a história dela se passa no Maranhão do século XVII. É importante deixar aqui, ressaltando o seguinte, que esse Maranhão do século XVII é um Maranhão que vivenciou a chamada insurreição pernambucana, que é quando os holandeses foram expulsos do Maranhão, né, e todo o território ali volta ao domínio exclusivo de Portugal. E essa retomada ela é marcada pela presença desses inquisidores. Então, essa mulher que está inserida nesse contexto, né, mesmo com toda a questão dos inquisidores aí, ela se orgulha do título de feiticeira e ela é conhecida como feiticeira e disso ela até se vangloriava, segundo aí consta nas linhas da obra. Então, continuando aqui no caso dessa personagem, né, a Maria de Freitas, o desejo dela ser bruxa, de ser reconhecida, a gente foi tentar entender um pouco por que essa mulher queria tanto ser reconhecida como bruxa dentro desse cenário, porque de fato ela não era, né? Ela não conseguia empenhar aí sobre os seus feitiços. Pesquisamos um pouco se havia essa personagem dentro da história oficial, não encontramos no Maranhão, porém a Laura de Melo Souza traz a história da Maria Gonçalves Cajada, também com o apelido de Ar de Mil Rabo, na Bahia, vítima da Inquisição, veio para o Brasil como degradada e sofreu esse processo novamente inquisitorial, o qual se encontra arquivado na Torre do Tombo. Pessoal, eu estou acelerando porque o meu tempo está acabando. Eu falo muito. Só aqui para a gente
para mim conseguir finalizar, entender esse contexto da feitiçaria dentro da colônia, tá? Então, essa personagem do Esclir, a Maria de Freitas, que remete a esse ambiente colonial, que era um ambiente místico, né? Que tinha fé católica e práticas mágicas, é uma das formas, segundo Laura de Mello, de ajustar esse cotidiano, até mesmo desse colono, né? Conseguir sobreviver aí às dificuldades que acontecia no dia a dia dessa colônia. Então, assim, vai se construindo uma identidade nacional brasileira, tá? E essa mulher, por que ela queria tanto ser feiticeira? Porque ser feiticeira dava-lhe um lugar nessa sociedade, tá? Então, dentro peraí, deixa eu voltar aqui. Dentro da sociedade, e aí o próprio Gilberto Freire vai falar que as práticas de feitiço configuravam uma certa notoriedade a essas feiticeiras. A bruxaria no Brasil colonial ilustra o universo feminino colonial, como as mulheres recorriam a essas práticas que lhes tiravam da vida apática, mesmo que para isso tivesse que associar ao demônio, pois nos rituais haviam referências ao culto católico, mas era misturado com arte diabólica. Então, nós vemos aqui uma mulher, né, que estava submetida a toda uma cultura de imposição que vinha lá do imaginário coletivo da Idade Média, onde a mulher deveria se submeter a dogmas, às regras. A bruxaria seria uma espécie de quebra de tabus, quebra de regras, e até mesmo essas mulheres terem um lugar dentro dessa sociedade. E também, para a gente poder finalizar, tem a questão econômica até mesmo, porque essas mulheres vão cobrar aí pelos seus feitiços, tá? Então, isso também lhe confere um lugar dentro dessa sociedade, como aí parte do comércio e fazendo parte da sociedade brasileira. E aqui só para mim, para a gente poder finalizar o meu último slide. Então, esse estudo revela o quanto a mulher do período colonial brasileiro é submetida a esse sistema, onde ela é subjugada a um estado de passividade formado pelos padrões religiosos do catolicismo da época. A construção de uma mentalidade feminina masculina, onde a mulher deveria ser domada para servir aos interesses da sociedade, claramente tem suas raízes na Europa medieval. E eu encerro aqui a minha fala, agradecendo a todos que estão presentes. Obrigada, Catiúce. Pode tirar o slide, por favor? Pode fechar. Interessante sua fala. A gente tem que lembrar que você ainda está no início, né, Catiúce, da pesquisa, do seu doutorado. Tem só 6 meses que a Catiúce está pesquisando. Então, ainda tem um longo caminho ainda aí para frente, né, Catiúce? De pesquisas, de estudos. Então, isso são apenas as observações iniciais do mestrado dela, da pesquisa dela. Outros temas, né, da bibliografia, o adensamento aí sobre a questão da bruxa, né, e o período colonial e essa personagem, nós ainda vamos trabalhar mais ainda com isso. Mas está muito bom, Catiúce, parabéns pela fala, viu? Estava nervosa, não precisava, tá vendo? Ficou muito bom. Então, agora a gente passa a palavra, né, para outra orientanda minha também, que é do Laboratório de Estudos Judaicos, da Universidade Federal de Uberlândia, que é a Lunara Calisto, que vai falar sobre guerra e prostituição e o ciclo das águas do Moacir Scliar. Também Moacir Scliar. Então, é com você, Lunara, a apresentação, essa próxima apresentação. Boa tarde a todos. Então, sou Lunara, da Universidade Federal de Uberlândia, e vou compartilhar com vocês alguns slides para eu fazer a minha apresentação. Apareceu para vocês? Sim. Então, o título para essa apresentação é Guerra e Prostituição em O Ciclo das Águas, de Moacir Scliar. Essa obra do Moacir Scliar eu trabalho desde o mestrado, estou utilizando também no meu doutorado, e o enfoque principal desse livro é sobre as polacas, que foram mulheres que foram vítimas de tráfico do mercado sexual no final do século XX, principalmente para serem prostituídas numa rede de prostituição chamada Svi Migdal. Então, em 1975, Moacir Scliar publica esse livro, que foi polêmico, inclusive ele recebeu várias ligações para que não desse seguimento ao livro, porque era um tema tabu, principalmente na comunidade judaica,
e ele fala no livro A Condição Judaica que as pessoas falavam que era um tema que deveria ser guardado, porque era vergonha para a comunidade judaica, mas ele fala que é importante trazer esses temas, e principalmente porque ele baseou esse livro numa personagem que ele conheceu, que foi uma paciente que ele teve. Ele, como médico, ele atendeu no lar dos velhos na comunidade israelita de Porto Alegre, e ele conheceu uma paciente polaca que foi inspiração para a personagem Esther, que é a protagonista do livro. Então, mesmo sendo uma narrativa que diz respeito a um fato histórico em relação às polacas, que foram essas prostitutas judias, Moacir Scliar aborda uma analogia entre a vida dos personagens e o simbolismo da água. Por isso, o ciclo das águas, que vai ser uma analogia para a vida de Esther, que é a personagem, a filha de um Morrel, que vive numa comunidade pobre da Polônia, um período de pogroms, que eu vou explicar daqui um pouquinho do que se trata, mas era um ambiente muito assim, em que a mulher deveria ser recatada, ela não poderia se manifestar, e em um ambiente de pobreza também, que foi uma situação que ocorreu com várias outras mulheres, com centenas de imigrantes judias, que acabaram se dirigindo para a América, onde acreditavam que teriam melhores condições de vida e maior liberdade, mas que, na verdade, foram vítimas, né, dessa rede de prostituição para ser escravas sexuais. Então, com relação à guerra, o que tem a ver essa guerra com o livro do Moacir Scliar? Tem a ver principalmente a Segunda Guerra Mundial, considerando a Europa Oriental, que era uma região mais pobre daquele continente, havia os pogroms, que era uma palavra russa para se referir às perseguições violentas ao grupo hebraico, que foram realizados no período de pré-guerra da Segunda Guerra Mundial. Então, aquelas regiões ficaram assoladas de pobreza, então era questão de sobrevivência mesmo, as pessoas tentavam procurar várias formas de sobreviver. E a imigração foi uma das atitudes que eles tiveram. Então, vários judeus rumaram para a América em busca de melhores condições de vida. E as mulheres judias, pobres principalmente, sem instruções, que às vezes não tinha o mesmo direito que o homem judeu no mercado de trabalho, eram vítimas potenciais para essas redes de prostituição. Então, nós vamos ver que essas mulheres eram vítimas principalmente pelo casamento, que era uma estratégia que essa rede de prostituição, a Zvi Migdal, utilizava. Então, nessa citação aqui de Morpurgo, tem uma explicação sobre do que se tratava essa instituição. Então, era uma organização criminosa judaica que, sob a fachada de uma organização de ajuda mútua, administrava uma lucrativa empresa de bordéis na Argentina entre os anos de 1860 e 1930. Seus membros enganavam jovens judias pobres na Europa Oriental e, sob o falso pretexto de um casamento, as levaria para a América do Sul, onde seriam exploradas como profissionais do sexo. Então, nesse momento histórico, a prostituição era um mercado rentável, os judeus participavam disso como aliciadores, eles se apresentavam às famílias pobres, às vezes abertamente, dizendo que queriam comprar mesmo essas mulheres. As famílias, em algumas situações, acabavam vendendo essas filhas. Em outras situações, se passavam por homens que estavam retornando, procurando casamento, que era comum judeus casarem entre si nesse momento, e as mulheres acabavam sendo vítimas. Eles se casavam com elas, mas, na verdade, elas se tornavam prostitutas. E com relação a Esther, que é a personagem de Moacir Scliar, ela vai manter essa dualidade de prostituta e judia, que ela tenta conciliar na narrativa por meio de uma figura híbrida, que o Moacir Scliar ele usa muitas figuras híbridas para relacionar essa situação, essa dualidade entre a filha judia que foi criada num ambiente conservador, que deveria manter as tradições do judaísmo, e agora prostituta, vítima de uma rede de prostituição, e que na prostituição ela vai conhecer o prazer. Então, mesmo que embora ela tenha sido obrigada a se prostituir, quando ela se torna uma prostituta, ela conhece o prazer, algo que era interdito às mulheres da época. Então, ela vai viver essa dualidade que só vai ser possível se manter pela figura híbrida da pequena sereia, que Moacir Scliar cria.
Então, eu peguei um exemplo para mostrar como que ela tinha se transformado depois de viver no ambiente de prostituição. Então, ela vai vivenciar na prostituição os prazeres interditos. Tinha se transformado naqueles poucos dias. Sua voz se tornara baixa e rouca. No navio, andava pelo deck de cabeça erguida, arrogante, desafiadora, sorrindo para os homens. Então, é algo assim, desafiador mesmo. Ela, como uma mulher, filha de um mórrel, criada num ambiente onde tudo que a mulher deveria ser submissa, ela tendo essa atitude, ela toma posse da sexualidade dela e não tem medo de exalar. E é algo na vida dela que se torna revolucionário. E com o tempo que ela passa vivendo prostituição, mesmo sendo subjugada por proxenetas, que eram os cafetões, que inclusive esse termo cafetão vem de caftas, que era um casaco judeu, era um casaco utilizado pelos judeus, por isso, para mostrar como que essa participação foi significativa de judeus na prostituição. Quando ela se torna prostituta, ela se torna a melhor do bordel, ela conquista os clientes, e onde com o dinheiro de um cliente, ela vai resolver abrir o próprio bordel para se tornar uma cafetina, que para ela seria uma forma de ascender socialmente, deixar de ser a prostituta, aquela que deve obedecer a um homem, para ser a mulher que manda. Então, ela mostra uma personalidade muito forte, essa personagem. Então, uma citação do livro diz: montará um bordel de luxo com porteiro fardado. Tem experiência, sabe como selecionar o bom plantel de mulheres. Trará de volta a sua antiga clientela, toda. Laser verá. Laser são uns dos proxenetas que tentam subjugar a Esther, personagem principal, mas que ela consegue vencê-lo, ela consegue abrir o próprio bordel, ela tem sucesso, ela se torna um exemplo de uma mulher até então empoderada, mesmo na prostituição, mas que, na verdade, de oprimida, ela se torna a opressora, né? Uma vez que ela que vai trazer outras mulheres também para a prostituição. Então, é algo bem ambíguo que acontece na narrativa. Em relação, porém, ao final, como é tudo relacionado ao ciclo das águas, então passa por essa mudança, o sucesso da personagem Esther não é duradouro, uma vez que o bordel dela é denunciado pela prefeitura. Então, após anos de luxos e prazeres, chega um período de decadência, até o momento em que ela, já idosa, ela é internada em um asilo. Só que mesmo lá no asilo, no período de decadência, que ela não tem mais a beleza que ela tinha antes, não tem mais o poder que ela tinha, ela não perde a sexualidade dela, aquilo que ela adquiriu. Então, mesmo sem idosa e sem reconhecer ninguém, ainda mantém a sua sexualidade, sua sensualidade ativa, tentando seduzir os homens que ali pareciam. Então, logo no finalzinho do romance, tem esse diálogo que ela diz: que homem bonito, senta aqui, querido, vamos conversar, como é teu nome? Então, mesmo que ela perde a memória de si mesma sobre a sua vida, ela não perde a sua sensualidade, o seu erotismo, que é algo que mostra que é duradouro. Então, em relação a isso, Moacir Clear aborda essa questão, um livro muito rico também de simbolismos, e mostra como essa personagem, mesmo na prostituição, no período de guerras, ela conseguiu vivenciar algo interdito até então para as mulheres, que eram prazeres. E aqui eu finalizo com algumas referências, as principais que eu utilizei na minha apresentação. Obrigada. Obrigada, Lunara. Pode fechar a apresentação, por favor. Ótimo, né? O tema que Moacir Clear traz, né? Polêmico, tabu, mas é um dos livros dele que eu mais gosto, muito intrigante, né? Fascinante. Então, a Lunara trabalhou com esse livro também no mestrado, né, Lunara? E agora está quase terminando já o doutorado, comparando a Esther com a polaquinha, né, como que é o nome dele lá? Qual que é o outro autor? Dalton Trevisan. Dalton Trevisan. Então, ela está fazendo comparada agora, né, a polaquinha do Dalton Trevisan com a Esther do Moacir Clear. É isso, ela já publicou, né, tem livro publicado já sobre o Moacir Clear, sobre esse livro, sobre a Esther, que é bem interessante. Obrigada, Lunara.
por aceitar o desafio, né, de enfrentar um tema que é tabu, e, né, da prostituição e polêmico, né? Parabéns por enfrentar esse desafio, uma sua fala muito boa. Obrigada. Vamos, então, passar agora, né, para a última pesquisadora, que é a Fernanda Prado, da Universidade de São Paulo. Passo, então, a palavra para ela, vai falar das aventuras de Edmund Zimmer, em Terras del Novo Mundo, Deslocamentos e Alteridade. Com você, então. Muito obrigada, boa tarde a todas e todos. Eu vou aqui também compartilhar a minha tela. Aqui. Bom, eu vou ler aqui também a minha apresentação. Muito bem, agora sim, está certo. Então, vamos lá. Aventuras de Edmund Zimmer em Terras de Novo Mundo, Deslocamentos e Alteridade. Bom, eu começo com uma citação do Saul Sosnovski, né, na verdade um comentário publicado na revista Ponto de Vista, em que ele ressalta o tom paradoxal da reflexão sobre o tempo contrastante entre a cultura milenar judaica e os novos países da América. Temporalidades que se encontram na presença de imigrantes judeus e seus filhos em solo americano. Encontro esse em que se vislumbram também os ecos dessa tradição cultural, desse passado milenar, em um processo de reconstrução dessas mesmas tradições, né, nesses novos países americanos. E essa reflexão inicial vem a calhar porque Pedro Gambide, o autor da obra a ser trabalhada aqui na sequência, faz questão em diversos de seus escritos de anunciar uma cultura plural apoiada em discussões políticas, históricas e sociais em seu presente de escrita, incluindo-se aqui também suas influências da tradição judaica. Uma ressalva é que trata-se de um exercício de leitura, de um romance e de uma reflexão que estão em processo de elaboração, já que são partes da minha pesquisa de doutoramento, que trabalha com outras obras desse autor, mas que com essa reflexão, né, pretende ampliar o olhar em relação à sua produção, adensar as discussões sobre a sua experiência de exílio, inclusive sobre sua partida, em que se incluem as perseguições étnico-culturais, e sobre a busca de um sentimento de pertencimento, a busca de uma história, né, da elaboração do passado recente próprio da pátria e também dessa história milenar dos judeus. A segunda ressalva é que eu não vou entrar aqui na discussão ou nos debates sobre a definição do que é, né, uma literatura judaica, que passa, por exemplo, pela questão da língua ídish hebraica ou pelas definições de quais são os elementos fundamentais para essa filiação, se o pertencimento do autor à cultura judaica ou se a temática ou ainda o tom das propostas presentes no texto. Pedro Gambide, então, é um escritor argentino com ascendência judaica, filho de um casamento misto. Seu pai era judeu e seus avós paternos imigraram em fins do século XIX. Ele nasceu em Buenos Aires e faleceu na mesma cidade em 29, né, e faleceu em 2003. Gambide partiu para o exílio no México em 74, depois da morte de Perón, antes do último golpe militar argentino, ocorrido em 24 de março de 76. É preciso apontar aqui, no entanto, que se tratava de um tempo de incremento de violência institucionalizada. E é nesse contexto em que se dá a partida ao exílio de Pedro Gambide, que volta à sua terra natal somente com a volta da democracia em janeiro de 84. Aí diz Gambide: longe da minha pátria, no México, começou uma nova etapa da minha vida e, creio eu, da minha literatura. Aventuras de Edmund Zimmer em Terras do Novo Mundo é um romance publicado originalmente no México, em que aparecem a fragmentação, a combinação do tipo colagem de elementos heterogêneos, como passagens narrativas junto com comentários, peças de teatro, poemas, telegramas, uma coleção de verbetes, elementos gráficos como cartazes, junto com a presença e as tensões de um herói épico, que ainda que originário da Europa, centra suas ações na América Latina. A narrativa é dividida em 4 partes, e cada uma dessas diferentes partes do romance, Edmund Zimmer segue aparecendo, mesmo com o passar dos séculos,
associado a figuras históricas, como a do pirata judeu flamenco do século XVII, Sultão Bodeu, o líder da Inconfidência Mineira, que no romance é mencionado como um rebelde brasileiro, Tiradentes, um líder de gaúchos na Guerra da Tríplice Aliança, chamado El Nazareno, e representantes do Partido Comunista da Argentina, junto aos quais Edmund Ziller teria lutado na clandestinidade em 43 e em 69. Essas passagens são apresentadas e trançadas a outros tramas, né, do romance, com a inserção de cartas e uma enciclopédia anti-imperialista escrita pelo próprio Edmund Ziller, o que acentua o caráter paródico do romance. Nessa obra também o personagem o personagem do escritor, que também é chamado Pedro, tal qual o próprio autor. E aí ele brinca, né, com essa correlação. E que esse escritor-personagem, está em processo de formação como romancista. Aí as perguntas que mobilizaram essa reflexão, né? Como é construída e reconfigurada a figura do judeu errante nesse romance? Como, por meio das aventuras e dos deslocamentos de Edmund Ziller, é narrada a história, ou ainda uma história da América? E, afinal, quem é Edmund Ziller? Mais do que contar a história ou uma história da América, o romance propõe um quebra-cabeça. E aqui eu vou aproveitar a metáfora proposta pela Beatriz Sarlo, que se encaixa muito bem a esse romance, que é de ser esse um quebra-cabeça composto por peças que pertencem a diversos jogos. São muitas as histórias que compõem essa narrativa, são múltiplas também as formas de aparição desse personagem e as tramas pelas quais ele atravessa. As crônicas abrem o romance com um cartaz que anuncia a busca de Ziller pela Inquisição, que sejam avisados de sua presença funcionários do Santo Ofício e as muitas e boas polícias da América. E ali ele é descrito, né, como bandido, salteador, pirata e muitas outras características ali para ser buscado. E é esse personagem, o Edmund Ziller, como aponta Maisie, que favorece o estabelecimento das conexões entre as diversas histórias da narrativa, a partir do que ele chamou de protagonismo onipresente de Edmund Ziller. Podemos acrescentar ainda que se trata de um personagem liberto das contingências temporais, que pela permanência e pelas andanças ele desenvolve suas aventuras de ser num tempo sem fim. A associação desse personagem à figura do judeu errante é feita diretamente no texto uma única vez no romance, quando Edmund Ziller reaparece como fotógrafo na cidade do México. Foi por volta do fim do Porfiriato, quando Edmund Ziller voltou ao México transformado em fotógrafo. E num jantar, durante a sobremesa, entre tacinhas de licor, Edmund Ziller aludiu à sua origem nobre, a uma série de desgraças que o obrigaram a vagar pelo mundo como judeu errante. Isso está no romance, né? E como toda lenda ou mito, a origem da figura do judeu errante é incerta. Dizem, e aqui eu me apoio no verbete da Enciclopédia Judaica, que a figura imaginária teria tido sua origem na cena em que um homem teria zombado de Jesus a caminho da crucificação, que, em resposta, disse: "Tu me esperarás até que volte", condenando a vagar sem a esperança do descanso. Meyer, em sua obra História Maldita da Literatura, a Mulher, o Homossexual e o Judeu, afirma que a figura e a mitologia de Ahasvero, que é o nome dado, né, ao judeu errante, é de origem cristã. Alude ao sarcasmo secreto, à parúzia judaica não realizada. O Messias judeu veio, mas não foi reconhecido pelo povo escolhido. Ahasvero pertence ao mundo figurativo dos construtores de catedrais góticas. Naturalmente, ele encara seu povo, a diáspora, uma peregrinação incessante e um maldito direito de resistir entre povos estranhos. No entanto, o judeu eterno não significa um judeu individual, ele representa um destino teológico e não uma existência judaica singular. Orgambide, em um ensaio posterior à publicação desse romance, afirma que As Aventuras de Edmund Ziller é uma vasta novela que recria, que recria o mito do judeu errante. E que, ao mesmo tempo, recria também feitos históricos e personagens judeus da nossa América. Isso ele que afirmou no ensaio. Assim, seu personagem principal, Ziller,
a partir da leitura de um outro texto de Saul Sosnovski, que é definido como aquele que faz e reordena constantemente a história, ao converter a relação dialética opressor-oprimido, carrasco-vítima, colonizador-colonizado. Ziller está constantemente à margem da sociedade, um forasteiro, procurado por instituições repressivas que capitalizam em seu elemento diferenciador de ser judeu, que contribui para a rejeição perene de todas as facções sociais estabelecidas. No termo judeu, ainda citando Sosnovski, Orgambide condensa o significado de não pertencer, de ser um perpétuo estranho a qualquer povoado, de viver fora da comunidade dos poderes governantes. Nessa citação, Sosnovski enumera algumas das características que são comuns a outros romances de Orgambide posteriores a esse protagonizado por Edmund Ziller. E em um texto de 1981, publicado na revista Hispamérica, intitulado Ofício de Narrador, Pedro Orgambide afirma que foi justamente a partir das aventuras que ele começou a transitar por caminhos mais livres e amplos, relacionados à experiência da diáspora. Aí ele cita, eu cito o Orgambide. Diáspora, sim, em Edmund Ziller, ao judeu que há em mim, além do rebelde, do fantasioso ou do cômico. Ao escrever esse romance, pensei no meu avô judeu. Certamente não sou Ziller, mas uma parte de mim está nele e em sua aventura. Nessa fala, tem a menção direta à diáspora, que, e agora eu cito de novo, codifica a situação do judeu errante, afastado do conceito de nação, que está enraizado em um corpo geográfico claramente delimitado, e que marca a sujeição e a submissão às vontades alheias, obedece às leis impostas, adapta-se e aproveita sistemas de vida mutáveis elaborados sob a noção de precariedade de qualquer sobrevivência. Em última análise, constitui uma situação concreta de quem se reconhece fora de um território que sente ser seu. Essa é uma citação também do Sosnovski, de um texto que chama a Margem Eminente, alguma coisa assim. Aí, seguindo, como toda partida, o exílio requer uma olhada para trás. E aí um texto sobre Umberto Constantini, Orgambide escreve que quando aparece em escritores a figura do judeu errante, trata-se de uma referência não apenas literária, mas de ascendência judaica deles próprios, né, dos escritores próprios. E assim podemos assumir essa prerrogativa de uma geração duplamente imigrante, com a construção da personagem judaica associada ela mesma à figura do imigrante, aproximando os movimentos do êxodo ao do exílio. Em Edmund Ziller, esse andar, esse vagar, esse atorrantear, como ele inventou, né, no texto, pela história, está relacionado à experiência do exílio, onde se intensificam os sentimentos de perda, pertença e onde o ausente reitera na memória as noções de pátria e de identidade. Essa é uma citação também do Orgambide naquele texto, O Ofício de Narrar. Orgambide, nesse romance do Edmund Ziller, As Aventuras, ele evoca a figura do judeu, desde a Inquisição, dos primeiros anos de colonização da América, do processo de imigração de fins do século XIX, as mudanças de geração, a passagem do tempo instaladas na tensão entre tradição e modernidade, e a adoção de formas de adaptação às novas terras, em um diálogo com o passado histórico dentro da ficção, um passado imemorial, que nunca foi presente, abrindo espaço, então, aí para a crítica da presença e do posicionamento ingênuo perante a história. Narrar para entender. Se antes, como outros escritores, para o Orgambide, o judaísmo esteve ausente das suas obras, a partir dessa circunstância histórica, o exílio, ele evocou a figura mítica do judeu errante como epítome da sua própria condição. E aí, voltando para o Sosnovski, ele continua. Se o ato de exilar-se no México pelo regime repressivo argentino, por exemplo, é observado com os olhos do judeu errante, que carrega com o seu manto o fardo histórico de infinitas perseguições e da exploração de massas indefesas, esse elemento constitui uma importante contribuição para a compreensão do impacto judaico na literatura. Além disso, esta única incursão pode servir para reexaminar o significado da presença judaica em um determinado país e explorar o passado da imigração como uma etapa fundamental tanto nas transformações históricas da América Latina como naquelas que afetam o imigrante judeu como um indivíduo e como parte de um processo nacional. Fim da citação.
E aí, aqui eu mostro para vocês, essa é a passagem final do romance do Edmund Ziller, em que o personagem Ziller entrega ao seu romancista Pedro, que é aquele que, no final das contas, escuta e repassa a sua história, o abrigo ou o casaco, e revela a Pedro uma relação com esse avô, um imigrante judeu. E esse texto se intitula In Memoriam. Eu não vou ler aqui para não me alongar, mas eu queria mostrar o fim. Então, o Pedro recebe esse casaco que atravessou a história junto com o Ziller, junto com o avô imigrante, e que é passado às suas mãos quando o Edmund Ziller diz, né, pegue-o, né, ainda há muito o que caminhar, você vai precisar. E assim eu termino, né, esse que foi um exercício de leitura desse romance, apresentando um pouco da minha pesquisa, né, mostrando essa busca obsessiva pela história, em que Pedro Gambide prevê uma reordenação futura, ele deseja mudanças, mas que para isso ainda, assim como ele, a gente tem muito que caminhar. É isso, muito obrigada. Muito bom. Obrigada, foi excelente sua fala, Fernanda, porque também para mim esse tema do judeu errante é muito caro, porque procuro os passos dele pela literatura brasileira. Aí fiz um levantamento, aí Castro Alves, Machado de Assis, Vinícius de Moraes, Drummond, todos, em suas poesias, de alguma maneira, retoma essa figura desse personagem errante, né, desse caminhante eterno, e que bebendo principalmente no século XIX, em Goethe, em Victor Hugo, né, porque o século XIX, você sabe, que foi o século da fascinação pelo judeu errante. Né? Quase todos os românticos europeus tecem considerações, né, nas suas obras sobre essa figura desterritorializada, né, digamos assim, migrante. Nesse processo de descoberta dessa figura, né, eu estou bem começando as reflexões, mas claro, eu passei por isso, e aí na hora de ver os 15 minutos tive que ir tesourando o texto, as definições, mas com certeza a gente ainda, bom, eu também tenho muito que caminhar aí para buscar também, né, essa nova ideia de reflexão. Mas falar sobre esse tema é muito fascinante, sempre adorei. Estou dando aula numa disciplina no doutorado, e a gente está falando exatamente desse tema, falando sobre os mitos do judeu errante. Depois, quando você tiver o trabalho terminado, eu quero ler, porque eu não conhecia esse autor mexicano, achei interessante demais, e fiquei pensando se você conhece o livro. Acho que sim, né? Mas é legal você observar também essa identidade do mexicano, que o Otávio Paz fala muito bem lá em Labirinto da Solidão. Você acha que você conhece o livro, né, do Otávio Paz, Labirinto da Solidão, que ele vai tentar, né, recompor, reconstruir um pouco essa questão do que é o mexicano, né, as andanças também dele, os amores, as grandes paixões, etc. Não sei se dá aí para entrelaçar alguma coisa com esse seu judeu errante. Só me passou pela cabeça um pouco. Não, mas a sugestão é muito boa, sim, porque, na verdade, essa andança começa antes, né? O autor é argentino, aí ele vai para o México, aí no México ele começa a pensar, mas ele só vai pensar no dele olhando o mexicano, né? Estando longe. Então, claro, com certeza, vou dar mais uma olhada no texto para ver essa relação. E até o título, né? Labirinto da Solidão, que ele vai falando dessa inerente, né? Essa solidão do mexicano e tal, já que o seu judeu errante passa por... Eu lembrei um pouco, não sei porquê, mas do jogo da amarelinha lá também, né? Que é essa monta, desmonta, que tem vários gêneros literários. Muito legal. Parabéns, viu, Fernanda? Siga aí, mas não caminhe eternamente. Uma hora tem que parar, né? com o texto do judeu errante. Só o judeu errante é eterno, né? Nas caminhadas dele. Uma hora a gente tem que parar e publicar. Publica, porque é um tema muito legal e eu quero ler depois, viu? Parabéns. Então, é isso, né? Nós terminamos aqui a mesa. Vamos abrir para o debate, não é isso, Ernesto? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui, né, no chat. O autor é argentino, mas como ele vai para o México, né, eu acho que compensa você dar uma olhada no Labirinto da Solidão, né, do Otávio Paz.
Eu achei assim todas as apresentações muito interessantes e eu queria ler também depois o autor, a autora, né, da menina lá do Pará, que é a Audilene, que eu não conheço, e eu achei muito legal a maneira com que ela faz essas denúncias, né, lá no Pará, do antissemitismo, sabe, Audilene? É fácil de encontrar livros da Sultana Rosenblatt lá nas livrarias, Audilene? Muitas dificuldades em encontrar os livros dela por conta de que não são mais publicados e os últimos livros que nós conseguimos foi com muita dificuldade e foram xerox. Mas se a senhora quiser, eu tenho escaneado do nosso projeto que a gente faz parte, aí a senhora poderia mandar seu e-mail e eu posso mandar para a senhora. Mas tá? É muito difícil nós termos acesso aos livros dos autores judeus sefardistas. Existem vários, só que, como eles são pouco conhecidos, nós conseguimos muito em sebos online, só que o da Sultana nós tivemos que garimpar mesmo, porque nós somos aqui de uma região mais distante, não somos de Belém, tivemos que ir para Belém, para as bibliotecas, pegar xerox com professores, só tinha uma cópia. Então, é uma autora maravilhosa, mas pouco conhecida. Na verdade, na época ela foi conhecida, mas atualmente não é. Então, para conseguir os livros é bem trabalhoso mesmo. Mas eu posso passar para a senhora, sim, as cópias. A gente tem escaneado, tá? Fiquei muito curiosa para ler. Eu não conhecia. Parece que ela publicou em 1905. 1951. Esse romance que eu falei. Nossa, muito interessante. Também quero ler seu trabalho, porque o Laboratório dos Estudos Judaicos, né, nós sempre estamos aí em busca de outros autores, né, outras visões, e aí nós usamos vocês também como bibliografia, viu, Fernanda e Audilene? A gente pede para que os alunos leiam, né? Eu anotei aqui as bibliografias de vocês, que vocês citaram, para ampliar a nossa visão, nosso debate lá no laboratório. Professora, esse meu artigo já está publicado em um livro, que é um livro do nosso projeto, que é Sefarditas Judeus na Amazônia, que reúne uma coletânea de vários autores que falam sobre esses autores judeus aqui na Amazônia. Tá bom. Depois eu pego o seu e-mail e se você puder passar, fazer esse favor para mim, tá? Tá, vou passar aqui, professora. Tá, se você quiser botar no chat. Outra coisa também que eu queria ver, Célia, eu acho assim, muito interessante o seu trabalho, nesse sentido de que poucas pessoas têm essa noção, né, da questão dos judeus na África, e que a Inquisição também chegou até lá, né, procurando mulheres consideradas bruxas, hereges, né, porque quando se fala em Pepetela, raramente tem estudos que envolvem a questão dos judeus, aí, né, temas relacionados ao judaísmo. A maioria das pessoas que estudam o Pepetela é mais essa questão da guerra, né, do pós-colonialismo, etc., mas que enfoque a Inquisição em solo, né, na África, tem poucos ainda referências sobre Pepetela, não é isso, Célia? Você podia falar um pouco mais sobre isso? Sim, Kênia, na verdade eu inaugurei esse aspecto, né? A minha tese, eu ainda não publiquei, é muito recente também, eu inaugurei esse aspecto do Angola, né? Especificamente em Angola, especificamente em Pepetela, e a gente vê que ele é um escritor que está muito preocupado com essa questão. Para o romance, eu citei aqui, para a escrita desse romance, ele pesquisou 15 anos para produzir. E tem outros livros dele também que traz personagens judeus, vários outros livros que ele traz personagens judeus. Então, eu acho que vale sim a investigação, e um encontro como esse, um congresso como esse, é muito interessante, porque nos dá essa abertura. Por exemplo, conhecer a Sultana, que a Audilene trouxe, que a Fernanda também trouxe, né? Então, a gente vê as letras judaicas, a escritura sobre o judeu, a escritura sobre a diáspora, sobre a Inquisição, em todas as partes do mundo. Enquanto os judeus estão preocupados, né, a intelectualidade, de modo geral, né, sempre se preocupou, a intelectualidade judaica sempre se preocupou
com a questão do registro, seja na ficção, seja na história, não é? E essa mistura história e ficção também, ela se dá de uma forma muito interessante, como é feita por Pepe Tela, não é? Tem outros romances dele também, em que ele traz personagens judeus, que na minha tese também é citada, né? Mas a diáspora, especificamente, em A Gloriosa Família, é mais latente, é mais interessante, inclusive o Auto de Fé, né? Muito bom, Célia. A Catiúce, o Moacir Sclia, ele brinca um pouco, né, com essa questão da bruxa, não é isso, Catiúce? Da bruxa que não é bruxa, quer ser bruxa, ela que tenta voar, mas ela vê que a menina que trabalha com ela, que ela ensina, tenta ensinar a bruxaria, é ela que é a verdadeira bruxa, mas num mundo muito hostil e muito difícil, né? Essa coragem que a Maria tem, né, a bruxa lá, ela tem, de se impor, falar que ela realmente é uma herege, num momento em que a Inquisição, né, está queimando, né, mulheres aí. O que você acha disso? Eu acho extremamente intrigante, né? Eu acho ela extremamente ousada, corajosa, até mesmo porque, por afirmar, né, o texto afirma que ela não tinha nenhum poder mágico, né? Nenhuma olhada ela conseguia pôr em ninguém, né? Ela não conseguia, por mais que ela tentasse, por mais que ela o texto tem uma frase muito engraçada que fala assim, nem para o sabá Maria de Freitas era convidada. Então, até as bruxas excluíam ela, né? Ali do seu rol de bruxas. Mas, mesmo assim, ela tenta fazer essas alianças, né? E para poder chegar a esse lugar que ela deseja tanto, né? E como, diante desse contexto, ela persegue, né, o seu objetivo. E o mais curioso, né? Não teve tempo para mencionar, que no final ela denuncia, né, o Beckman por ser judeu, e ele acaba sendo morto, né, dentro da obra da ficção, é claro, né? E aí é um risco, porque a gente pode até confundir com a história oficial, né? Porque ele é um personagem da história, mas dentro da ficção. Então, ela mesma, né, ela acaba sendo também um instrumento, uma vítima da Inquisição. Então, é muito interessante essa ideia dessa personagem. E muito bom, porque vocês foram ator do Tombo, né? A Célia, né? Pesquisar, você também está pesquisando, né? O que já está digitalizado na rede. Gente, é uma riqueza imensa, né? O que tem lá na Torre do Tombo, hoje digitalizado, né, Célia? A respeito da questão da Inquisição no Brasil e nos países lusófonos, né? Que falam língua portuguesa, aonde a Inquisição se instalou, essa presença, né? Das figuras, das possíveis bruxas, das hereges e as suas perseguições. Há cartas, né? Tem todos os processos dessas mulheres, então é um assunto riquíssimo, que está aí aberto à pesquisa, aos pesquisadores, né? E é muito, muito interessante, intrigante mesmo, e eu acho que o Moacir Sclia deu pontapé inicial no livro dele, né? A Estranha Nação, de Rafael Mendes, que eu recomendo, gente, vocês vão rir muito, né? Dá muita gargalhada. É irônico, é uma mistura da história com a Inquisição, é maravilhoso. Eu indico aí o Moacir Sclia, esse livro, que é muito legal, né, Catiúce? Muito bom. Traz reflexões profundas. Lunara, como que você vê a aproximação? Você acha que eu achei muito legal quando você fala dos personagens híbridos, né, que o Moacir Sclia traz para dentro dos seus romances. O Centauro no Jardim é um livro dele extremamente importante, né? Essa questão do mito híbrido aí do centauro. Mas o que tem a ver com a questão da sereia? O que a sereia representa lá dentro da obra? Até Ciclo das Águas tem a ver, né? Correlaciona com essa questão da água. Como você vê a Pequena Sereia, Lunara, no romance do Sclia? Eu vejo como uma forma de conciliar essas duas identidades da personagem Esther, como ser híbrido. Então, a sereia tem duas metades, ela é metade mulher, metade peixe. E ela representa a sedução, a sereia, né? Ela encanta pela voz sedutora. Então,
ela representa as identidades dela, a parte judia, a filha judia, que deveria manter a tradição, e também a prostituta, aquela mulher que quer seduzir, que quer viver a sua sexualidade. E isso nas obras de Moacir Scli sempre vai. O judeu é representado por uma figura híbrida, né? Suas duas identidades, o judeu e a nova terra. Então, da mesma forma, a Esther, o judaísmo dela que representa a identidade inicial dela, que ficou assim, tá com ela, mas era da terra dela, e o novo lugar que ela é a prostituta. Quando ela vem no Brasil, ela se torna prostituta. Então, é uma figura híbrida, presa a duas identidades, ela não consegue se desfazer das duas. Então, só um ser híbrido para representar isso. Duas identidades ao mesmo tempo. Muito bom, obrigada. Pessoal, como não tem aqui no chat perguntas, se alguém de vocês que estão aqui, que participaram da mesa, do debate, se quiserem fazer perguntas umas para as outras, tá? Fiquem à vontade, gente, ainda tem um tempinho. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode falar, tá? Comentar, fazer algum comentário, alguma pergunta. Célia. Eu quero agradecer quem a oportunidade, né? Foi uma tarde muito prazerosa, eu assisti as palestras da tarde desta sala, né? Da sala 1. Foi muito prazeroso, as colegas que contribuíram aqui, as pesquisadoras, maravilhosa discussão, né? Então, quero agradecer a você, a Universidade de São Paulo, o Ernesto, tão gentil, tão bacana, né? Aí, atencioso, as monitoras e toda a equipe que organizou o congresso e nos deu a oportunidade de participar. Muito obrigada. Obrigada. Célia Catius, se quiser falar um pouquinho também, rapidinho. Eu quero agradecer também essa oportunidade a você, Kênia. Eu falo que a Kênia é a luz na minha escuridão intelectual, né? Ela mostra os caminhos, aí a gente vai se encontrando. A paciência, a sua generosidade, que é, assim, algo maravilhoso. Eu só tenho mesmo que agradecer a você, à universidade, por esse espaço, esse momento tão rico, né, para nós que estamos aqui na pesquisa, no dia a dia, poder estar nesse momento com pessoas, né, trocando tanto conhecimento e tanta informação tão rica, só tem a contribuir. Então, é uma oportunidade única para cada um de nós, é um prazer poder vê-las, conhecê-las online, espero que um dia possamos nos ver pessoalmente, algumas vezes já conheço, né? Mas obrigada, Ernesto, e a todos vocês, uma boa tarde. Obrigada. Célia, já falou, né? Odilene, quer comentar? Eu quero agradecer, né, pela oportunidade de estar apresentando, de conhecer o trabalho de todas as meninas, foi maravilhoso, já conheci um pouco do Moacir Scli, né, mas é muito bom ouvir mais um pouco de todos os trabalhos, da Fernanda, da Catiúcia, da Célia, da Lunara, foi muito bom, pela gentileza da professora Kênia também, né, ao conduzir a sala, e muito obrigada a todos. Obrigada, Dilene. Lunara, já falou? Não, né? Pode falar. Quero agradecer também, foi uma tarde muito prazerosa, de muito conhecimento, vários assuntos, mesmo a gente sendo dos estudos judaicos, sempre tem alguma coisa nova a aprender. Então, agradeço a participação e também pela apresentação de vocês. Gostei muito. Obrigada, Lunara. Fernanda? Eu só tenho a endossar, né, os agradecimentos anteriores. Eu fiquei com bastante vontade de trocar figurinhas com você, Kênia, sobre essa figura e os textos, enfim, outras coisas que podem também me ajudar aqui a enriquecer essa reflexão. E vou atrás dessas leituras, né, que foram apresentadas, o PPTela, essas do Sclier, porque no fim eu acabo ficando com os grupinhos argentinos e tal, e aí acaba não vendo tudo, né? E aí é uma chance de explorar outros caminhos, né? Isso, muito obrigada. Quem que te orienta? Quem que é seu orientador? Eu sou da história, eu trabalho com essa relação entre ficção e história, meu orientador é o Júlio Pimentel. Tá, ótimo. Eu coloquei meu e-mail aí, depois se você quiser, kenia@triangle.com.br,
Posso te passar um artigo meu que eu falo no Brasil, né? No meu caso é o Brasil, mas é intrigante, porque você falou que o seu autor escreveu quando? Qual foi o ano que ele escreveu? Esse é de 76. Pedro Orgambide. Porque tem o do Drummond, que é mais ou menos na década de 50, e o do Vinícius de Moraes, mais ou menos na década de 30. É interessante que já tinha passado essa fascinação, né, pelo judeu errante, e no meio do século XX parece que isso volta de novo com muita força, sabe? A coisa dele, no caso, veio, ele e alguns outros, que eu não comentei por causa do tempo, mas o que motivou essa ida pré-golpe de exílio, porque ele foi exilado em 74. O golpe só foi em 70, mas foi em 76. Foi por conta também de perseguições. E ele, então, fugiu, né? Foi dos primeiros 20 argentinos a saírem do país, e aí que veio essa questão. Então, eu tive que sair, como meu avô também teve que fugir, quer dizer, onde que a gente vai? E aí que veio essa volta, né? Essa retomada de pensar essa figura, né? Eu acho que talvez você pode entrar um pouquinho e pensar um pouco na alegoria, né? Que ele usa o judeu como alegoria da ditadura, né? Das perseguições políticas. Seria interessante. Fiquei pensando aqui nessa figura, né? De linguagem da alegoria, em que o judeu errante serve muito bem, né? Casa muito bem nesse sentido aí, né? Do exílio, do migrante. Uhum. Né, no momento da década de 70, né, que está tendo, então, né, a ditadura. É muito interessante. Muito bom, Fernanda, adorei. Então, estamos abertos, ainda tem mais alguns minutinhos, se alguém quiser escrever alguma pergunta no chat. Eu pus meu e-mail, viu, aí para você. Você viu, Fernanda? Eu pus um e-mail aí. Kenia@triang.com.br. Você achou aí? É o último no chat aí, ó. Não, né? Para todos. Estou escrevendo para a Audilene, gente. Eu e as minhas tecnologias. Eu apanhando da tecnologia. Peraí, como que escreve para todos? Ernesto, ajuda aí. Se puder colocar para ela o e-mail. Mas, ó, é Kenia, né? Com K, sem acento, @triângulo, triângulo até a letra G.com.br. Mas depois eu tento pegar o seu também. Se você puder pôr o seu aí, é melhor talvez você colocar o seu, que aí eu copio. Eu já anotei o seu, eu te escrevo já. Então tá bom. Obrigada. Obrigada, viu, Fernanda? Gente, olha, então, como vocês disseram, né, eu acho que foi uma tarde muito proveitosa, com muitos aprendizagens, né, e uma aprendizagem muito ampla, com temas diversificados. E eu acho que é isso, então. Terminamos por aqui. Agradeço mais uma vez os organizadores, cumprimento todo mundo, né, por esse incrível congresso. Está muito bom, viu, Ernesto? O congresso está excelente, né, com temáticas muito relevantes, né? E é isso. Agradeço mais uma vez a todos os participantes da mesa e aos técnicos, e principalmente o Ernesto ter paciência comigo, que ainda estou na aprendizagem constante, em fluxo, sabe? Eterno. Quando terminar de aprender do Zoom, vai em outra tecnologia, aí eu tenho que aprender tudo de novo. É assim, né? Estamos sempre em aprendizagem. Entrevista tendo presencial, no Zoom, de qualquer jeito, uma coisa acontece. Obrigada, viu? É isso, então nós terminamos, encerramos por aqui, e aí é assistir depois no YouTube, inclusive as gafes, e o que foi bom também, né? Faz parte, gente. Tchau, é isso aí.